Depois da PEC da Previdência, o governo e o Congresso definem as novas prioridades. A informação de Brasília, Antônio Maldonado. Cientes de que a reforma da Previdência por si só não é capaz de garantir a recuperação econômica do país, governo e Congresso Nacional já definiram as próximas prioridades: aprovar o novo Pacto Federativo e uma ampla reforma administrativa. E essa virada de página já começou. Na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa da reunião de líderes do Senado. No encontro, que também deverá contar com a participação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, será apresentado um pacote com propostas para aumentar o controle sobre os gastos públicos, alterar regras sobre o orçamento e ampliar os repasses de verbas federais para estados e municípios. É o que explica o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Essa agenda pós-previdência deverá se constituir em 3 propostas de emenda à Constituição e vai tratar daquilo que está sendo denominado do novo Pacto Federativo, tratando da questão de regra de ouro, flexibilização orçamentária, rediscussão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais, para abrir uma grande discussão no sentido de abrir espaço para o investimento público. Enquanto o Senado se debruça sobre o novo Pacto Federativo, a ideia é fazer andar na Câmara dos Deputados a revisão das regras sobre os servidores públicos, a chamada reforma administrativa. A ideia da equipe econômica é promover uma ampla reestruturação do funcionalismo, reduzindo o número de carreiras, o salário inicial e o tempo de progressão. As regras para a estabilidade de algumas funções também podem ser alteradas. Isso porque, na avaliação tanto do governo quanto do Congresso, as reformas do Estado e a melhora da segurança jurídica são atualmente os 2 eixos mais importantes para o Brasil recuperar as condições de investir. Para agilizar a análise da reforma administrativa, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai criar um grupo de trabalho em parceria com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O objetivo é garantir a constitucionalidade do texto que será aprovado, diminuindo, assim, possíveis e prováveis questionamentos judiciais. O fato é que, diante desse congestionamento da pauta econômica no Congresso, o governo já aceitou que a reforma tributária só deve andar mesmo no ano que vem. Até lá, a equipe econômica espera reunir deputados e senadores em torno de uma proposta única que poderia ser aprovada rapidamente pelo Parlamento. De Brasília, Antônio Maldonado. Isso não dá mais tempo, não é, para a reforma tributária, né, Vera? Eles ainda vão tentar votar algumas propostas de emenda à Constituição que precisam de quórum alto, mas são essas mais emergenciais que fazem parte desse que está sendo chamado o novo Pacto Federativo. Então, são várias propostas, uma mexe na regra de ouro, para que o governo não acabe ferindo, né, esse dispositivo. Então, cria gatilhos para que o presidente não fira a regra de ouro. E outra que mexe na indexação do orçamento, que eles estão chamando de PEC-DDD. Ele desindexa, desobriga e desvincula receitas orçamentárias. Tudo isso estava em gestação ainda no fim de semana. Conversei com integrantes da equipe econômica no sábado e no domingo. Teve reuniões no próprio ministério, ainda tem outras reuniões hoje, porque a ideia é mandar os dispositivos para o Congresso ao longo da semana toda. Na quarta-feira devem ser mandadas essas PECs do novo Pacto Federativo. Na quinta, a reforma administrativa, já com o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, e ele deverá fazer parte dessa solenidade. E na sexta, vão vários projetos trabalhistas que não estão sendo muito falados aí nas reportagens, mas que o integrante da equipe econômica me disse que serão projetos de lei e não propostas de emenda à Constituição, para continuar a reforma trabalhista e criar incentivos à geração de emprego. Então, esse pacote vai ser embalado como um pacote de 300 dias do governo Jair Bolsonaro. Isso também é uma informação desse fim de semana, das fontes da área econômica. E então, mostrar que em 300 dias foi feita a reforma da Previdência, e aí a importância disso, e o que vai ser feito no dia seguinte, como passo seguinte para estruturar a economia, para tentar criar emprego e destravar a questão fiscal e a questão também do crescimento. Pois é, a reforma administrativa é fundamental, é uma reforma mesmo do Estado brasileiro, na tentativa de criar incentivos positivos e eliminar os vários incentivos negativos que existem,
Pacto federativo é algo importantíssimo, que nós temos desde o golpe militar que instituiu a República, foi o contrário disso, ou seja, importou-se o modelo americano de presidencialismo republicano junto com estados federados, mas a forma como se deu ao longo da história a relação entre os estados e o governo federal foi muito diferente daquilo que existia nos Estados Unidos. Hoje, essa repartição de recursos esses, riqueza esta produzida nas cidades, se dá mais ou menos 70% do governo federal, 20% dos governos estaduais e 10% para os governos municipais, o que não faz o menor sentido. Agora, de qualquer forma, mudando esse quadro, né, de distribuição de recursos, que deve ser alterado, porque não faz sentido do ponto de vista econômico, matemático e da própria aplicação desses recursos e a forma como esses recursos favorecem as comunidades locais, o aumento, né, desses recursos para os municípios também tem que ser acompanhado de uma maior responsabilidade. Deve haver mecanismos para tornar obrigatório um plano de gestão, porque não adianta os municípios terem mais recursos, o Estado terem mais recursos e os agentes públicos, né, os gestores não terem qualquer tipo de qualificação e não investir esse dinheiro da forma correta, e também é preciso haver responsabilização e punição naqueles casos nos quais os prefeitos, a sua equipe de secretariado cometa algum tipo de abuso, algum tipo de ilicitude. Essas pessoas têm que ser punidas, porque o que acontece é o sujeito desvia dinheiro, às vezes esse desvio não é apurado, ou seja, o sujeito não é preso e os munícipes ficam ali com aquela conta a ser paga. O que tem de prefeito com essa história dos royalties, que ganhou muito dinheiro e desviou esse dinheiro não para atender de forma efetiva os municípios, para o seu próprio bolso, para o bolso dos seus, é uma enormidade. Então, não adianta só ter dinheiro se não houver um plano de gestão que o acompanhe.